Bom dia, a graça e a paz de Jesus esteja conosco. Podem assentar, por favor? Mais uma vez nós teremos o culto online, né? Nós temos a presença apenas de algumas pessoas que estão trabalhando aqui e um ou outro apenas que estava um tanto quanto desavisado, mas nós queremos dizer a você que nós temos a certeza e a confiança de que, independente de onde você esteja, o nosso Deus, Ele está conosco. Nós temos um Deus que Ele não está apenas neste lugar, no templo, mas Ele está habitando dentro de nós, Ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus faz morada em nós. E onde quer que você esteja, a presença de Deus está com você. Além do fato de nós sabermos que o nosso Deus é um Deus onipresente, que está em todos os lugares, Ele se faz presente com a sua presença realmente manifesta através do Espírito Santo habitando em nossas vidas. Então, que nós possamos hoje aprender um pouco mais da palavra de Deus, entender um pouco mais a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu queria que nós começássemos orando, e onde quer que você esteja, aí na sua casa, você procure se aquietar, você coloque o seu coração realmente no Senhor, eleve seu pensamento a Deus, e que nós possamos orar agora para que o Senhor possa nos direcionar, nos conduzir, nos dar realmente um entendimento da sua palavra para que nós sejamos edificados nele. Feche seus olhos onde você estiver aí, vamos orar. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por mais esse dia, pois a tua palavra nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, e nós temos a prova disso hoje. A cada dia que nós abrimos os olhos e que nós possamos, Deus amado, que nós podemos sair, trabalhar, cultuar ao Senhor, buscar a Tua presença, cuidar das nossas vidas, fazermos tantas coisas, nós vemos que a misericórdia do Senhor se renovou realmente nas nossas vidas. Eu peço a Ti que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo durante todo esse dia, e que nesse momento, de forma muito específica, Pai, que o Senhor venha abrir os nossos corações para aprendermos mais de Ti, para entendermos mais um pouco da Tua palavra, compreendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos revelar através, Deus amado, da Tua palavra, através do que o Senhor deixou aqui para nós na Tua palavra, Pai. Que Teu nome seja engrandecido, que Teu nome seja exaltado, assim como foi cantado aqui, Pai. Porque o Senhor é o único, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar hoje a respeito de um texto que ele é bastante conhecido, e você pode abrir, por favor, em Marcos, capítulo 5. Nós vamos falar do capítulo, nós vamos estudar ele hoje, do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. E, como eu disse, é um texto muito conhecido, que é o texto da cura do endemoniado Gerazeno, ou Gadareno. Nós vamos ver. Esse texto ele é encontrado nos evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas. Aqui em Mateus nós vamos encontrá-lo no capítulo 8, do verso 28 ao 33. Em Lucas nós vamos encontrá-lo no capítulo 8, do verso 26 a 34. E aqui em Marcos nós temos ele no capítulo 5, do verso 1 até o verso 20. Nós vamos tomar como base esse texto de Marcos, mas vamos estar nos referindo, eu vou estar fazendo algumas referências com relação a algumas particularidades que os outros textos sinóticos trazem, que o texto de Marcos talvez não traga, até mesmo porque esse texto aqui tem alguns pontos, alguns aspectos que geram algumas perguntas por parte de algumas pessoas. E aí tem algumas questões aqui que nós podemos até resolver e conseguir compreender melhor o texto aqui. Uma das primeiras coisas que eu tenho a falar a respeito desse texto aqui, e que é muito importante e interessante para nós entendermos, é que antes de Jesus chegar nesse ponto, antes de Jesus chegar lá na região de Gadara, e encontrar esse jovem aqui, esse rapaz que estava terrivelmente possesso, endemoniado, Jesus teve um dia bastante cheio. Nesse dia aqui, quando nós lemos, por exemplo, lá em Marcos ele vai falar que Jesus, ele tinha contado muitas parábolas, demonstrando então através dessas parábolas a sua autoridade no ensino. Nesse mesmo dia, se você olhar aqui em Marcos, olha no capítulo 4 aí para você ver, você vai ver que antes aí vai ter uma infinidade de parábolas que foram contadas para Jesus no capítulo 4. A parábola do semeador, aí ele explica a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostardas. E aí vem mostrando essa série de parábolas que Jesus tinha contado nesse mesmo dia aqui. Se nós lermos também, tanto em Marcos, quanto em Mateus, quanto em Lucas, todos eles, se você ver aqui em Marcos, para você não ter que ir nos outros
outros livros. No verso 35 do capítulo 4 para frente, você vai ver que foi aquele momento onde Jesus termina de contar essas parábolas, e então ele entra no barco junto com seus discípulos, e uma terrível tempestade toma conta de tudo, só que Jesus estava lá dormindo. Jesus tinha ido para um lugar dormir. O que demonstra para nós que o fato de Jesus estar descansando, demonstra que tinha sido um dia cheio, Jesus estava cansado. Enquanto o homem, ele precisava de um pouco de tempo, descansar, ele tinha ido para um lugar dentro do barco e estava lá descansando. Tudo isso no mesmo dia, e Jesus estava dentro desse barco. Jesus então levanta, sob o clamor dos seus discípulos, falando: o Senhor não se importa que nós morramos, pereçamos? E Jesus vai lá e acalma a tempestade. E aí Jesus demonstra o quê? A sua autoridade sobre a natureza e sobre tudo que existe. Quando deixa os discípulos, inclusive, aterrorizados, a Bíblia nos diz, pelo fato deles dizerem: quem é este que até os ventos lhe obedecem? Ou seja, a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, sobre as forças da natureza, sobre tudo isso. E nisso nós vamos vendo o quanto Cristo tem autoridade sobre tudo. Nesse mesmo dia também, nós vamos ver, principalmente lá em Mateus, no capítulo 8, do verso 16 ao 17, o relato de que nesse dia Jesus expeliu muitos espíritos imundos, muitos demônios, e curou a muitos. Ou seja, foi um dia muito cheio, mas um dia onde em todos os atos que Jesus praticou durante aquele dia, ele demonstrou a sua autoridade. Esse texto aqui, eu quero fazer uma exposição de Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao 20, mas o tema dele, que se eu tenho que dar um tema para esse texto, é a autoridade de Jesus. Jesus veio durante todo o dia mostrando a sua autoridade em todas as áreas, curando doentes, autoridade sobre doenças, expulsando demônios, autoridade sobre os seres espirituais, fazendo uma tempestade acalmar, ou seja, a sua autoridade sobre as forças da natureza, que para o homem são incontroláveis, mas para Cristo não é. E Jesus, enquanto ele chega, ele entra no barco, e quando ele chega do outro lado do mar da Galileia, então, o que vai acontecer? Ele vai chegar e vai se deparar com esse endemoniado aqui, que tinha uma quantidade absurda de demônios atuando na sua vida, e mais uma vez, nós vamos ver uma prova cabal da grande autoridade, do grande poder, do quanto Cristo, do quanto o Jesus que nós servimos, que nós amamos, o Jesus que morreu na cruz por nós, tem autoridade, e uma autoridade indescritivelmente grande sobre os seres demoníacos, seres espirituais e sobre tudo que mais que existe. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Colossenses, e essa carta tem como tema principal, e nós já estudamos ela aqui na EBD toda, e ela fala sobre a supremacia de Cristo, Cristo está acima de todas as coisas. Esse texto aqui é fantástico, e ele é um texto maravilhoso para que nós consigamos entender isso, para que nós possamos depositar a nossa confiança somente em Cristo, sabendo que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todos os seres. Cristo tem autoridade sobre tudo. E nós vamos ler o texto aqui. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo aí, você vai lendo juntamente comigo. Eu vou ler o texto aqui todo de maneira rápida e depois nós vamos tratando versículo por versículo. Diz assim, ó: entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado e o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos
contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Olha que texto maravilhoso. Vamos lá. O primeiro versículo ele diz: entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Uma coisa aqui, isso aqui ficava na costa leste da Galileia, por volta de 60 quilômetros do mar da Galileia. Jesus tinha ido para esse lugar. E esse lugar aqui, nós vamos ver no final do texto que cita Decápolis. Era uma das cidades, ou eram algumas das cidades, de uma região onde haviam 10 cidades, e por isso nós chamamos de Decápolis. E Decápolis eram 10 cidades gregas, independentes politicamente, que tinha naquela região, e porque eram cidades que entre elas havia uma proximidade, e era uma região bastante específica, era chamado de Decápolis, ou seja, 10 cidades. Jesus estava nessa região. E ali nós vemos que a Bíblia, só uma questão aqui, se você for observar, se você ler o texto de Marcos, e se você ler o texto de Lucas, vai falar que era um endemoniado gerazeno, ou seja, da cidade de Gerasa ou Genezaré, podia ser chamado tanto de Gerasa quanto Genezaré. Se nós formos para o texto de Mateus, ele vai falar o endemoniado gadareno, e às vezes você pode falar assim, por que um fala uma coisa? Eram duas cidades, não era a mesma cidade, não era o mesmo lugar. No entanto, a cidade de Gerasa era uma cidade pequena, que estava sob a jurisdição de Gadara. Então, existia a cidade de Gadara, que é uma cidade muito maior, muito mais importante, e que tinha a jurisdição, e que estava sob a sua jurisdição, a cidade de Gerasa. E aí, então, tanto um autor quanto o outro, quando um cita Gerasa, é porque ele está citando de forma muito específica que a situação aconteceu nas proximidades de Gerasa. Mas quando Mateus, por exemplo, cita Gadara, não significa que tem algum erro aqui. É porque Mateus está se referindo que a região onde aconteceu era uma região sob a jurisdição da cidade maior de Gadara. Ou seja, não tem erro bíblico aqui. Não tem o fato de um autor ter, fulano errou. O negócio é que Marcos e Lucas, ao citarem, eles citaram com base na proximidade. Ou seja, quando tudo acontece a cerca de 17 quilômetros de Gesara, ou Genezaré. E a 60 quilômetros de Gadara. No entanto, quando Mateus cita, ele cita se referindo à região que estava sob a jurisdição de Gadara. Então, quando nós vemos, deixa eu explicar outra questão aqui que é muito importante. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu faço questão de repetir. Quando você vê algum texto na Bíblia que você fala assim, tá vendo? Tem um erro aqui na Bíblia, olha aqui para você ver. Um está falando que foi em Gadara, outro está falando que foi em Gerasa. Isso aqui é porque os autores nem sabiam. Gente, quando você vê alguma coisa assim, o erro não está na Bíblia, o erro está em você. Estude mais, pesquise mais, leia mais a Bíblia, vá procurar bons autores. Você vai descobrir que o erro não estava na Bíblia, o erro estava em você, porque a Bíblia não contém erros. Tem outra questão aqui, mais para frente eu vou tratar de uma outra questão no texto aqui. No próximo versículo eu já vou tratar dessa questão aqui. Olha, acompanha comigo aí para vocês verem. No versículo 2, diz assim, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Se nós formos para outro texto aqui, se nós formos, por exemplo, para o texto de Mateus, mais uma vez, lá em Mateus ele não fala que era um homem, lá em Mateus ele fala que eram dois. Os dois endemoniados gadarenos. Só que quando nós lemos o texto tanto de Marcos quanto de Lucas, ele fala de um apenas. Por que isso daqui acontece? E isso, gente, que eu vou falar aqui, é consenso dentro da teologia. Não tem dificuldade nenhuma na interpretação desse texto aqui. Não tem dúvida dentro da teologia de que realmente eram dois que estavam endemoniados. No entanto, apenas um deles era terrivelmente violento. Logo, Mateus, no seu preciosismo, e até nós sabemos, Mateus ele era coletor de impostos, portanto um matemático, e então ele faz questão de citar os dois. No entanto, quando nós vamos ver historicamente, quando nós vamos estudar mais o texto, é consenso dentro da teologia de que apenas um deles era terrivelmente violento e apenas um deles possuía aquela quantidade enorme de demônios atuando na sua vida. Por isso, nós vemos que Marcos e Lucas fazem questão de citar apenas um deles. Não tem nenhuma questão aqui de divergência do fato de um do outro, não. Nós compreendemos claramente que eram dois, mas Marcos e Lucas fazem questão de citar apenas aquele que ocorreu todo aquele fato em torno dele. Vamos lá. Eu acabei de citar que aqui antes um pouco de Jesus ir para essa situação, ele havia expulsado o espírito de demoníacos de outras pessoas.
E Jesus expulsou de vários, e de tantos outros que ele expulsou, que foram situações um tanto quanto dentro da normalidade na expulsão daqueles demônios ali, a Bíblia não nos cita os nomes. No entanto, esse aqui, a Bíblia vem tratando de forma muito clara o caso dele, porque foi um caso muito específico, onde inclusive nós vamos ver atitudes por parte de Jesus de forma muito específica, que não eram atitudes tomadas pelo próprio Jesus em outras circunstâncias. Então não existe, mais uma vez eu reafirmo, não existe contradição aqui na palavra de Deus. Existe apenas, e isso é mais um ponto importante, existe apenas o quê? A questão de que a palavra de Deus, ela deixa com que, apesar dela ser inspirada pelo Espírito Santo, e a última vez que eu estive ministrando aqui eu falei sobre isso, ela faz com que o autor, ele coloque as suas impressões no texto. Ela não engessa o autor no sentido de que, não, o texto tem que ficar exatamente igual. Não, o Espírito Santo inspira o autor, mas não engessa o autor dentro da obrigatoriedade de como ele deve escrever, não tira as impressões do autor do texto. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui. Eram dois, e existe essa especificidade de um ter citado dois e os outros autores terem citado apenas um, pelo fato de que esse um foi um caso muito específico e eles fazem questão de citar isso. E ele diz assim, ó, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, que exatamente a partir do momento que Jesus desce, a Bíblia fala que ao desembarcar, o espírito imundo vem ao seu encontro. O que isso aqui nos leva a entender? A presença de Jesus incomoda as trevas. A simples presença de Cristo. A Bíblia não nos relata aqui que Jesus tivesse falado nada. Não, simplesmente Jesus desembarcou, e o texto diz, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. A simples presença de Jesus incomoda os demônios, fazem ele perceber que existe Jesus ali, que Jesus está ali, e eles então vêm ao encontro de Jesus. Ou seja, nós temos a plena convicção da autoridade de Cristo, a presença de Jesus. Quando nós falamos e nós clamamos pela presença de Cristo nas nossas vidas, nós estamos clamando pela presença deste, que incomoda as trevas, que incomoda o mal, que faz com que as trevas se sintam realmente incomodadas. E aí nós vamos ver mais à frente, que esses espíritos imundos aqui que está falando aqui, nós vamos ver mais à frente, o fato deles se prostrarem diante de Jesus e da autoridade de Jesus. Só uma observação com relação a esse espírito imundo aqui. Quando a Bíblia nos fala sobre esses espíritos imundos, são demônios. Não sei, talvez você esteja lendo aí e fala assim, porque existe infelizmente um certo conceito aí fora, dentro de outras doutrinas, de que existem espíritos de pessoas, que são espíritos que estão vagando e tal. Não, gente, não existe isso. Os espíritos imundos que a Bíblia se refere a nós são demônios, são os anjos caídos, aqueles que foram levados juntamente com Satanás, quando eles se rebelaram contra Deus. Esses são os espíritos imundos, são os demônios, são os anjos caídos. E aí então nós vemos no versículo 3 dizendo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. Esses sepulcros aqui eram cavernas. Talvez a ideia que nós temos de sepulcros hoje são esses cemitérios que nós conhecemos aqui, mas dentro do contexto que nós estamos trabalhando aqui, eram cavernas e elas eram escavadas, e nessas cavernas eram feitas câmaras funerárias, e ali eram depositadas as pessoas. Nós conhecemos a história da ressurreição de Cristo, e era algo bem parecido com aquele lugar onde Cristo foi colocado. Nós já vimos em filmes, é algo bem parecido com aquilo ali. E fala que ele vivia nesses lugares. Olha que situação complicada. Pensa você, um homem, um ser humano, ele simplesmente vivendo dentro de um lugar, ou seja, nenhum cemitério. Tem algumas versões bíblicas que vai trazer o termo, ao invés de sepulcros, vai trazer o termo, a palavra cemitério. Imagine você, um ser humano, vivendo dentro de um cemitério. O que Satanás faz aqui? O que Satanás está fazendo isso aqui? Satanás está tirando a dignidade desse ser humano. Um cara que ele sai do meio dos seus familiares, e mais para frente nós vamos ver Jesus restituindo ele aos seus familiares. Ele sai do meio dos seus familiares, do convívio natural, de um lugar onde ele poderia morar tranquilamente, para ir morar dentro de um sepulcro, morar num cemitério. Satanás tirando a dignidade dele, diminuindo ele, humilhando a imagem de Deus. O que é o papel de Satanás? Satanás ele vai sempre tentar tirar a nossa dignidade. A ideia de Satanás é tirar a dignidade do homem, é humilhar aquele que é imagem e semelhança de homem, é tentar nos diminuir, quando na verdade nós temos que entender que nós somos imagem e semelhança de Deus, e apesar de por nós mesmos nós não sermos nada, por causa de Cristo que habita em nós, existe um valor em nós, e Satanás não tem o direito de tirar a nossa dignidade.
No verso 4, o texto continua e diz assim: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-los. Se nós vemos no verso 3 anterior aí, na parte B, vai dizer assim, ó, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. E eu continuo no verso 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Nós vamos ver aqui que o texto traz um número muito grande de negativas. Ele vem falando assim, ó, ele começa dizendo, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, ou seja, ele vem trazendo uma série de negativas de que nada podia prendê-lo. Essas negativas aqui, elas são usadas no texto grego para enfatizar a tremenda força gerada naquele homem por meio dos demônios. O texto está querendo mostrar aqui para nós que o que estava acontecendo com aquele homem era algo impossível do homem resolver. A força que os demônios estavam trazendo sobre aquele homem, a força física, a capacidade que os demônios estavam gerando naquele homem fisicamente, era algo que trazia para o ser humano uma impossibilidade completa de fazer qualquer coisa para ajudar aquele homem. Ou seja, não estava dentro da capacidade de qualquer homem sequer agir de forma que pudesse ajudar esse jovem gadareno aqui, ou gerazeno. Não existia. O que nós aprendemos com isso daqui? Olha aqui. Deixa eu só trazer um pouco mais de compreensão em cima desse termo grilhões e cadeias. Algumas versões, e dentro da tradução aqui, nós podemos substituir, essa palavra por correntes e ferros, ou seja, ele era preso com correntes e ferros. E outras versões ainda vão trazer o termo algemas nas mãos e correntes nos pés. Olha, gente, presta atenção no que o texto está dizendo para nós aqui. O texto está dizendo que aquele jovem muitas vezes tinha sido preso com algemas nas mãos de ferro, algemas de ferro, e tinha sido amarrado com correntes de ferro nos pés, e nada podia segurá-lo, pois ele quebrava, ele arrebentava, ele destruía tudo isso, tamanha a força que Satanás dava a ele. Ou seja, nenhum recurso que os homens tinham podia segurá-lo e podia agir em prol da vida daquele rapaz. Isso aqui mostra para nós a total falta de capacidade do homem sem Deus. Ainda que use todos os seus recursos e os seus melhores equipamentos, o homem, por sua força, na força do seu braço, por si só, não tem poder algum contra Satanás. Muitas vezes nós temos a tendência de nos acharmos um pouco superiores, temos a tendência de querermos ser às vezes até arrogantes, e queremos bater de frente com Satanás, com as forças espirituais. Pela força do nosso braço, nós não temos nenhum poder contra Satanás. Nós podemos usar todos os nossos recursos, nós podemos usar toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade, toda a tecnologia disponível. Isso não tem efeito nenhum contra Satanás, contra forças espirituais. Nada que nós tenhamos que venha de nós mesmos, que saia de recursos humanos, pode de forma alguma trazer qualquer dano a forças espirituais, a Satanás. Nós vemos aqui, aquele homem era preso com grilhões, era amarrado com correntes de ferro, e ninguém podia fazer nada por ele, ele simplesmente as quebrava. Nós não vencemos Satanás e a carne com recursos humanos. Você nunca vai conseguir vencer as forças espirituais malignas. Você nunca vai conseguir vencer a sua própria carne pela sua própria força. A Bíblia é clara quanto a isso. Nós não podemos continuar lutando com as nossas próprias armas, mas nós precisamos de Cristo. Olha o que o verso 5 diz, a respeito desse rapaz ainda. Andava sempre, de dia e de noite, clamando. Essa palavra clamando você pode substituir por gritando, por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Andava sempre, de dia e de noite. Satanás, ele não só tira a dignidade do homem, levando ele para morar dentro de sepulcros, mas ele tira também a sua paz e o seu descanso, que nós só encontramos em Cristo. Muitas pessoas estão aí sem paz, sem descanso, porque têm tentado buscar a sua paz e o seu descanso andando por aí dia e noite, tentando encontrar alegria, tentando encontrar paz, gritando, esbravejando, tentando resolver com sua força dos seus próprios braços. Quando nós só encontramos a verdadeira paz, nós só encontramos o descanso em Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Esse rapaz, Satanás tirou dele toda a paz e todo descanso. O termo sempre aqui significa que ele não tinha descanso nem paz por um segundo sequer. Clamando, essa palavra clamando aqui, ou gritando, olha o que ela significa no original grego. Significa assim, ó, um grito contínuo, sobrenatural e pronunciado com intensa emoção. Gente, um grito contínuo e sobrenatural. Era um urro, era um grito de falta de paz, de dor, de angústia. É isso que o homem enfrenta nas mãos de Satanás, se ele não estiver totalmente em Cristo. É isso que nós vemos as pessoas aí fora, talvez elas não estejam gritando com seus lábios, mas a sua alma está gritando, e elas ficam procurando lá fora, nas outras coisas, no próprio Satanás. Refrigério e paz nunca encontrarão, nós só encontramos isso em Cristo. Imagina essa cena, um jovem completamente nu, o tempo todo morando dentro de um cemitério e gritando, urrando o tempo todo. É isso que Satanás quer para a vida das pessoas. A estratégia dele deu uma mudada, eu vou até falar um pouco sobre isso aqui mais para frente. E ele fala assim, ó, ferindo-se, e o jovem estava ainda ferindo-se, ou seja, cortando-se com pedras. Eram pedras que eram feitas, facas que eram feitas de pedras, chamadas de pederneiras. Satanás tira da pessoa a sua dignidade, tira a sua paz, o seu descanso, e tira o seu amor próprio. O jovem aqui, ele se feria com pedras, ele não conseguia olhar para si e ver que ele era imagem e semelhança de Deus, e Satanás estava tentando fazer o quê? Tentando desfigurar ele. Ele já tinha desfigurado ele no sentido o quê? Moral. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, não somente fisicamente, não é fisicamente, mas principalmente no nosso caráter, dentro dos atributos que Deus compartilhou conosco, dos atributos que Deus comunicou conosco. E Satanás vem destruindo não somente o seu caráter, a sua dignidade, mas vem destruindo inclusive, e vem ferindo a sua própria carne, tirando o amor próprio que ele tinha. Nós vemos a Bíblia falando que nós temos que amar o nosso próprio como nós amamos a nós mesmos. Esse rapaz tinha perdido a capacidade de amar o seu próximo, porque ele já não tinha mais amor por si sequer. Satanás tinha tirado dele a capacidade de amar a si mesmo, tinha tirado dele a capacidade também de amar o seu próximo, logo por isso. Deixa eu fazer uma observação aqui que eu entendo ser muito importante agora. Eu não sei se você que está em casa aí agora assistindo, eu não sei se você tem filhos em casa, que está dentro dessa descrição que eu vou trazer aqui. Olha aqui. Quantos jovens e adolescentes vivem hoje escondidos nas suas cavernas, nos seus quartos, não sai para nada de dentro do quarto, fica dentro das cavernas escondidos. Dia e noite, sem dormir, enfurnados em jogos de computador, RPGs, dia e noite sem descansar, sem dormir, enfurnados dentro de suas cavernas, dos seus quartos. Não tem paz. Quantos jovens, eu trabalhei com adolescentes aqui, 4 anos, e quantas vezes chegou até mim jovens que se mutilavam, riscavam seus corpos, se machucavam, se mutilando seus braços, e alguns chegam até o ponto de cometerem suicídios. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Os métodos, eles mudaram. Satanás hoje, talvez ele não leve os jovens para dentro dos cemitérios, dos sepulcros, não deixe eles ficarem andando nus e gritando pela rua, mas a estratégia é a mesma. Ele tem levado muitos jovens para dentro dos seus quartos e escravizado eles em jogos, e não deixam eles dormirem, viciados em jogos, em tantas outras coisas, e eles estão clamando por dentro, e eles se mutilam, se riscando, se machucando. É a mesma estratégia utilizada contra esse jovem, tem sido utilizado contra uma infinidade de jovens aí hoje. E o que nós devemos fazer? O que você, pai, deve fazer numa situação como essa? O que nós que conhecemos, talvez temos amigos, parentes, primos, irmãos, pessoas que estão nessa situação, o que nós podemos fazer? Resolver pela força do nosso braço? Não adianta você ficar gritando, brigando com essas pessoas, não é pela força do seu braço. É através de Cristo. Leve Jesus para dentro da sua casa, leve Jesus para dentro do quarto desse menino, ore, clame ao Senhor, busque a presença de Deus ali na sua casa, faça com que Jesus se faça presente ali, e você vai ver que demônios e tudo mais vai se render diante da presença de Cristo. E assim como aquele jovem, nós vamos ver para frente, ele foi liberto. Qualquer um pode ser liberto através da presença de Cristo, através da ação de Cristo. Verso 6 ele diz:
quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, ou curvou-se diante dele. Olha aqui, gente, adorou, curvou-se diante dele. Olha aqui, presta atenção comigo numa questão aqui, muito séria. Lembra que eu falei que pelas nossas próprias forças nós não podemos fazer nada? Aquele jovem que os homens tentaram prender e subjugar com todos os recursos que tinham, amarrando com correntes, e ninguém podia segurá-lo, ao ver Jesus, correu até Jesus e curvou-se diante dele, docilmente, sem oferecer resistência. Muitas vezes nós estamos tentando lutar contra Satanás com correntes, com cadeias, quando a nossa luta contra Satanás e contra as hostes malignas não tem que ser com forças humanas e com correntes e com cadeias, mas é com Cristo. Enquanto continuarmos lutando pelas nossas próprias forças, seremos derrotados e Satanás continuará quebrando as correntes e as cadeias e esfregando na nossa cara, mostrando o quanto somos frágeis e incapazes. Mas o dia que nós colocarmos Cristo na situação, o dia que você começar a falar de Cristo para o seu filho, o dia que você levar Cristo para dentro da sua casa, que ele estiver ali, Satanás se renderá docilmente diante da autoridade de Cristo, porque ele precisa se render. Isso aqui acontece para que nós possamos ver o quanto Jesus é poderoso. O que para nós é impossível, para Cristo é simples. Ele não precisou fazer nada, ele desceu do barco e Satanás simplesmente precisou se render. Por que Satanás faz isso daqui? Ele sabe que um dia todo joelho se dobrará diante de Cristo. Ele sabe, todo joelho. Verso 7. Exclamando com alta voz, olha o que o demônio diz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormentes. Mateus utiliza a expressão: vieste atormentar-nos antes do tempo? Olha aqui, filho do Deus Altíssimo, olha a declaração de Satanás aqui. Satanás sabia quem é Jesus. Satanás está declarando que Jesus é o próprio Deus. Por quê? Quando Satanás fala que Jesus é filho do Deus Altíssimo, ele está falando que Jesus tem a mesma natureza de Deus, logo Jesus é o próprio Deus. O próprio Satanás tendo consciência e declarando e dando testemunho de quem era Cristo, e muitas vezes nós não temos a consciência plena disso. Muitas vezes as pessoas aí fora não têm consciência de quem é Cristo. Satanás sabe quem é Cristo, ele dá testemunho, ele declara quem é Jesus. E você tem consciência de quem é Jesus na sua vida? Você tem plena certeza de que Jesus é realmente o seu Deus? Ele é o próprio Deus encarnado? Satanás sabe disso, e você? Clame a Ele, até que Ele se revele a ti, de tal modo que você tenha uma convicção plena de quem é Cristo na sua vida, de quem é Cristo na história da humanidade, na história da criação. Ele é a razão de todas as coisas. Satanás sabe disso. Por que vieste nos atormentar fora de tempo, filho do Deus Altíssimo? Altíssimo. Outro dia eu preguei aqui no Salmo 91 e expliquei essa expressão Altíssimo. Altíssimo aqui representa aquele que está acima de tudo, de todas as coisas. Nós vemos o salmista declarando isso lá no Salmo 91. Altíssimo. Agora nós vemos o próprio Satanás fazendo a mesma declaração. Ó Senhor, o Senhor é filho do Deus Altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todos, e aquele que está acima de nós, que somos demônios, acima de Satanás. Quando você vê o próprio demônio aqui, o próprio Satanás declarando isso, ele está assumindo e dizendo que realmente Cristo está acima deles. Logo, Jesus é a autoridade máxima. Por que nós tememos a Satanás? Como eu disse, pela nossa própria força, devemos temer sim, mas quando estamos com Cristo, não há razão para temer, porque Cristo está acima de nós, Cristo está acima de toda potestade, Cristo está acima de Satanás, Ele é Altíssimo, o nosso Deus é o Deus Altíssimo, e Ele diz, conjuro-te. Algumas versões vai trazer assim, ó, e está corretíssima a versão, diz ó, em nome de Deus eu suplico. Olha Satanás orando, olha o demônio orando, olha aqui, em nome de Deus eu te suplico, que não me atormentes. Em Tiago capítulo 2, verso 19, fala que até os demônios creem e tremem. Sabe o que isso ensina para nós? E aqui nós vemos ele clamando em nome de Deus. Não adianta só frequentar a igreja, fazer orações, dizer que crê e dizer que treme diante da presença de Deus. É preciso viver o que a Bíblia nos ensina e o que o Evangelho nos ensina.
Satanás, ele crê, treme, faz clamor em nome de Deus, mas ele vive em conformidade com a palavra de Deus. O que faz a diferença na vida de um cristão não é simplesmente crer, tremer, vir aqui na igreja, viver alguma experiência ou outra e tal, fazer as suas orações de maneira religiosa. Não é isso. Não é isso. Satanás crê e treme. Satanás, ele orou em nome de Deus aqui, mas que diferença faz? Nenhuma. Satanás continua sendo Satanás, por quê? Porque ele não faz a vontade de Deus. O que faz a diferença na minha vida e na sua vida não é frequentar a igreja. O que faz a diferença na minha e na sua vida não é simplesmente dizer que crê, mas é viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina e nos instrui na sua palavra. O que faz diferença na minha e na sua vida é nós nos esmerarmos no estudo da Escritura, da palavra de Deus, e procurarmos viver de forma santa, de acordo com o que Jesus nos ordena que vivamos todos os dias. Isso é o que faz a diferença. Senão nós seremos apenas pessoas que creem e tremem, exatamente iguais ao próprio Satanás e os demônios. São para essas pessoas que Jesus vai dizer no último dia: afasta de mim, pois eu não te conheço. Mas Senhor, nós cremos no Senhor, nós até trememos, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Vocês fizeram isso tudo, vocês creram e tremeram. Satanás também, o inferno está preparado para ele e seus demônios. Eles vão para lá e você vai junto, porque você só creu e tremeu, mas você não viveu de acordo com o que era necessário. Não adianta só crer e tremer, tem que viver de acordo com o Evangelho. E ele diz: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Olha aqui, que isso aqui é fantástico, ele está falando de escatologia aqui, Satanás dando uma aula de escatologia. Ou seja, ué Jesus, o senhor veio agora? Não, o senhor veio me atormentar antes do tempo. Que tempo é esse que ele está falando aqui? Olha aqui, Satanás e os demônios sabem que eles já estão derrotados e condenados, porque Jesus é aquele que os julgou, os condenou lá na cruz. Ele foi derrotado na cruz. Satanás e os demônios sabem que já estão derrotados, e o dia que serão lançados no lago de fogo se aproxima, que é o quê? A volta de Cristo. No dia que Jesus voltar, é o dia que eles vão ser lançados no lago de fogo, onde a Bíblia nos diz que serão lançados a morte, o inferno, Satanás, os demônios e todos aqueles que não forem encontrados no livro da vida. Não tinha chegado a hora. Mas quando Jesus voltar, eles serão terrivelmente condenados. Satanás sabe disso. Você sabe por que ele está aí louco, desesperado, tentando arrastar o maior número de pessoas possível para ele? É porque ele sabe que para ele já não tem mais solução. Mas para você que está aí na sua casa, para nós que estamos aqui, ainda há esperança. Jesus não morreu por Satanás e seus demônios. Jesus morreu por mim e por você. Para Satanás já não existe mais recursos. Ele sabe que talvez ainda não chegou o tempo dele, mas quando Jesus voltar será o seu tempo definitivo, onde ele será lançado no lago de fogo. Mas para mim e para você ainda há tempo, ainda há esperança em Cristo. Em Jesus há esperança ainda. Aquele jovem, nós vamos ver mais para frente que ele tinha aproximadamente, os teólogos dizem, de 2.000 a 6.000 demônios atuando na vida dele. Nada, nenhum homem, recurso humano nenhum tinha solução para ele. Todos olhavam para aquele jovem gadareno e diziam: acabou, não tem solução. Jesus resolveu o problema. Logo, Jesus morreu foi por nós. Satanás já está condenado, ele sabe. Naquele dia que Jesus esteve ali, conversando com ele, ali em Gadara, ali em Genezaré, não era ainda o dia dele, não tinha chegado o tempo. Mas vai chegar, e se aproxima rapidamente, como um cavalo galopando para a guerra. Jesus está vindo. No dia do julgamento dele e da sua condenação eterna se aproxima. Ele sabe, mas para mim e para você que estamos vivos hoje, que está me assistindo agora, nós que estamos aqui, para nós ainda há esperança. Volte-se para Cristo. No verso 8, olha o que diz no verso 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Jesus deu uma ordem para ele, então ele teve que clamar. E aí no verso 9 diz: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Só uma observação. Jesus ele conversa com os demônios aqui, mas não era o padrão de Jesus fazer isso. Às vezes nós vemos hoje aí exorcismos aí, e eu acho isso muito... Eu não acho correta essa atitude, por exemplo, alguém está endemoniado e você expor a pessoa, ficar fazendo entrevista com Satanás, dando palco para Satanás. Não acho isso correto. Por que isso não é correto? Primeiro, você expõe a pessoa. É uma situação difícil, você vai expor. Agora,
você vê só nesse caso, de forma muito específica, você vê Jesus fazendo essa pergunta para Satanás aqui, para o demônio. E Jesus fala assim, qual é o teu nome? Primeiro, não é porque Jesus não sabia. Jesus sabia quem estava ali, quantos eram, o nome. Jesus sabia disso tudo. Por que nesse caso específico Jesus faz isso? Por que Jesus perguntou nesse caso específico aqui o nome de Satanás, o nome do demônio? Quem era o demônio que estava agindo naquela vida? Quando Jesus pergunta o nome, ele não faz porque ele não sabia, mas porque os presentes ali, para que as pessoas que estivessem presentes ali, soubessem a quantidade de demônios que estava na vida daquele homem, e ainda assim tinham que se submeter à sua autoridade. Porque os demônios vão responder o que para ele? Fala assim, legião é o meu nome, porque somos muitos. Você sabe o que é legião? Legião era uma palavra usada para expressar uma quantidade de 6.000 soldados dentro de um regimento romano. Ou seja, o que o demônio está dizendo aqui? Nós somos uma legião, nós somos 6.000 demônios aqui dentro. Por que Jesus pergunta? Os que estavam presentes sabiam que era uma legião. Quando ele fala, meu nome é legião, todos que estavam presentes falam assim, é por isso que esse cara aí, ninguém segura ele, tem 6.000 demônios aí dentro. Mas ainda assim, 6.000 demônios têm que se render ao poder de Jesus. Por isso que Jesus pergunta, para dar ciência para eles, do quanto ele era poderoso, de quanto a sua autoridade era infinitamente maior do que toda e qualquer autoridade de Satanás. 6.000 demônios não eram páreo para Cristo. Que sejam 2.000. Alguns teólogos falam que eram 2.000 porque a manada de porcos eram de 2.000. Para mim não faz muito sentido, porque se tinham 6.000 dentro de um, vamos supor, se tinha 2.000, vamos supor que fosse 2.000, estava dentro de um homem, podia ter 6.000 espalhados dentro de 2.000 porcos. Então, assim, tendo o entendimento de que a legião romana era formada por 6.000 soldados, e o próprio Satanás ali, o próprio demônio diz que ele era uma legião, eu entendo que eram 6.000 demônios. E 6.000 demônios não tinham nenhum poder e nenhuma autoridade contra Cristo. Mas eles precisaram, ao ver Jesus, correr aos seus pés e se render diante da sua autoridade. Adorou. Só uma observação aqui que eu queria ter feito e não fiz. Satanás adorou a Cristo. Os demônios se prostraram e o adoraram. Você tem adorado a Jesus todos os dias? Eles deviam obedecer à grande autoridade de Jesus. Verso 10, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Rogou-lhe, suplicou-lhe, pediu, rogando, suplicando, não nos mande para fora dos países. Os demônios sabiam que Jesus tinha total autoridade sobre eles, por isso que eles pedem, eles rogam. Eles podiam simplesmente falar assim, você está me mandando para aqui, eu vou para outro lugar então, vou entrar naquelas porcas ali. Não, gente, olha aqui, meu Deus, isso aqui é, olha aqui, os demônios para entrarem em porcos, para entrar nos porcos, precisaram pedir autorização de Jesus. Você acha que para ele tocar na nossa vida, ele não vai precisar da autorização do nosso Jesus? Gente, para eles entrarem em porcos, Jesus não morreu por porcos, Jesus morreu por nós. E para entrar nos porcos, eles precisaram pedir autorização de Cristo. Quanto mais para tocar nas nossas vidas, Satanás não toca nas nossas vidas. Se Cristo está em nós, Ele não pode nos tocar se não for através de Cristo, se Cristo não permitir. Logo, nós estamos guardados em Jesus. Não nos manda para fora desse país. Eles queriam permanecer atuando naquela região ali. Uma questão só interessante aqui. Às vezes a gente tem ideia de que os demônios ficam vagando por aí e não... Gente, demônio, dentro do padrão bíblico, às vezes dentro desses conceitos de batalha espiritual que tem por aí, a gente fica muito assim... o demônio, tem um demônio que mora ali naquela cadeira, mora lá naquela casa, tal. Demônio não fica morando. Por que eles não pediram então para ir? Falaram assim, Jesus, então deixa a gente ficar morando lá dentro das cavernas dos sepulcros? Não, eles pedem um corpo de animal, mas pedem um corpo. Naquela região ali, mas pede um corpo. Dos porcos ali. Quando nós vamos, tem outros textos, e tem textos bíblicos, como por exemplo em Lucas 11, 24 a 26, que fala que um demônio, quando ele é expulso, e a casa é limpa, ele sai, busca mais 7, e aí ele vaga, se não encontra um outro lugar para ficar, um outro hospedeiro, ele vai voltar para aquela mesma casa. Só uma ideia aqui, um conceito aqui, de maneira bem rápida, não dá tempo da gente entrar com mais detalhes. Ele fala assim, verso 11, ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Marcos vai falar que eram 2.000 porcos, mais para frente aqui. O porco era um animal impuro, o que indica para nós que quem cuidava desses porcos ou eram gentios ou eram judeus que não guardavam a lei.
No verso 12 diz assim, ó, e os espíritos imundos imploravam, rogavam a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Lembra do que eu falei? Ué, eles podiam simplesmente ter saído e entrado nos porcos. Mas até para entrar em porco, ele tem que pedir autorização para Cristo. Verso 13. Jesus o permitiu. Olha só, Jesus atendendo o pedido, a oração, eles rogaram em nome de Deus, e Jesus atendendo. Jesus o permitiu, verso 13. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Jesus o permitiu. Por que Jesus permitiu? Por que Jesus atendeu o pedido daqueles demônios? Vamos ver aqui por quê? Primeiro, porque não era chegado o tempo deles ainda. Eles estavam certos. Não era o tempo deles ainda. Jesus não iria os mandar para o inferno ainda, para o lago de fogo, porque não era. E Jesus é tão justo que ele expressa a sua justiça até mesmo com os demônios. Olha só. Tipo assim, não é o tempo, Jesus sabia disso, então não vou mandar. Primeiro por isso. Jesus permite, primeiro porque realmente não era o tempo deles. O dia que ele voltar, vai ser o tempo deles. E aí, eles podem rogar, podem fazer o que for. Eles já estão e vão ser mandados. Segunda razão aqui que nós temos. E esse aqui é interessante. É porque nós vemos que eles rogam com base nas Escrituras. Eles não começam... Gente, até Satanás sabe como pedir as coisas para Deus e às vezes nós não sabemos orar. Porque eles falam assim, olha como que eles rogam para Deus. Senhor, não é o nosso tempo, por que viesse nos atormentar? Não nos mande para fora desse país, ou não nos mande de volta para o inferno, nos mande para os porcos ali, Jesus atende. Você quer saber como que as suas orações vão ser atendidas sempre que você orar? É só você orar de acordo com a palavra de Deus. Tudo que você pede que está de acordo com a palavra de Deus, o Senhor Jesus vai atender, porque isso aqui é a palavra dele, está empenhado. O que ele nos promete, ele nos dá. Você quer sabedoria? Peça. O problema é que nós ficamos muitas vezes fazendo o que Tiago fala. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos deleites e prazeres. Nós não somos atendidos muitas vezes, porque apesar de Jesus ter nos ensinado a orar através da oração do Pai Nosso, nós ainda não aprendemos a orar de acordo com a vontade. Seja feita a tua vontade. A partir do momento que nós orarmos de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus, nós seremos atendidos. Satanás orou de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, e ele foi atendido. Porque a vontade de Deus é que ele seja condenado e lançado no lago de fogo no último dia, quando Jesus voltar. Então ele orou com base nisso, ele pediu com base nisso. Não sei nem se eu posso usar o termo orou. Rogou, clamou, é isso mesmo. Suplicou, com base nisso, numa verdade da palavra. E então ele foi atendido. Você quer ser atendido? Ore de acordo com a vontade de Deus. Deixe de lado os seus deleites e prazeres e os desejos da carne e comece a orar de acordo com o que é a vontade de Deus para a sua vida, e você vai ver suas orações sendo atendidas. Se Jesus teve misericórdia daqueles demônios e atendeu um pedido deles, você acha que ele não vai ter misericórdia de nós por quem ele morreu? Os demônios rogaram encarecidamente, não nos mande para fora desse país, mande-nos para os porcos. Aí Jesus olha e fala assim, não, eu vou atender o pedido de vocês. Jesus os permitiu, pode ir. Gente, se Jesus agiu assim com eles, ele não vai agir assim conosco. Você acha que Jesus realmente está distante, não se importa com você? Você acha que ele ter morrido na cruz foi em vão? Você acha que é não se importar conosco? Ele morreu primeiro em obediência ao Pai, para a glorificação do Pai. Mas em segundo lugar, foi por amor a nós. E aí fala que os porcos precipitaram. O diabo, ele veio para quê? É destruir. Eles acabam de entrar ali nos porcos e destruíram tudo. Mataram todos os porcos. Trouxeram dano e prejuízo para aquele povo. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver. Fugiram, mesmo vendo o poder de Cristo. Ao invés de se renderem, fugirem. Os que não são escolhidos por Cristo fogem de medo do seu poder, ao invés de se renderem e o adorarem. Você está vendo o poder de Cristo? Renda-se diante dele, não fuja da presença de Cristo. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Olha aqui, assentado, no verso 5, fala que ele ficava dia e noite correndo de um lado para o outro sem descanso. Enquanto Satanás tirava o descanso, com Jesus ele estava sossegado, descansando e em paz. Fala que
Um contraste entre a inquietação e a paz. Fala que lá com Satanás ele estava nu, aqui fala que ele estava vestido, e nós aprendemos algo. Jesus trouxe libertação espiritual, e com certeza os discípulos, quem estava junto ali, deu a ele o físico, vestiram ele, cuidaram dele. Em perfeito juízo, vivia gritando, desesperado. Ou seja, não estava mais sob o controle do demônio. E então eles temeram. Concluindo aqui, do verso 16 ao verso 20, ele vai falar para nós aqui, que os que haviam presenciado aquilo contaram para todos da região, e aqueles que estavam na região chegaram até Jesus e mandaram que ele fosse embora. Não quiseram ele ali. Trocaram a presença de Jesus por porcos. Trocaram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Trocaram aquele que subjugou demônios, que subjugou Satanás. Trocaram aquele que Paulo fala lá em Colossenses, que está acima de todo principado, aquele que é o Altíssimo, por porcos, por causa de lucros. Por que eles fizeram isso? Porque o coração deles estava nos lucros. O coração deles estava nesse mundo, estava nas riquezas. Eles não conseguiram ver o benefício que Cristo trouxe para a vida daquele jovem, e eles não conseguiram ver quem era Cristo, porque o coração deles não estava no que é eterno, o coração deles estava nas riquezas. 2.000 porcos, com certeza valiam um bom dinheiro. E eles olham para Jesus e dizem, não queremos esse homem aqui, ele vai nos dar mais prejuízo. Onde Jesus chega, a rotina normal muda. Você quer continuar com a sua rotina? Com Jesus não é possível, ele muda a nossa rotina. Dependendo de onde estiver o seu coração, você vai pedir para Jesus ir embora. Algumas vezes a presença de Jesus pode afetar as nossas finanças, os nossos relacionamentos. E aí, o que você vai preferir? Quem você prefere? Jesus ou um relacionamento errado? Ah, mas se eu for servir a Jesus, eu vou ter que abandonar esse relacionamento, que eu estou tendo relação sexual fora do casamento aqui. E aí? Você vai preferir isso? A concupiscência da sua carne? Ou você vai preferir Jesus? Tem gente trocando Jesus por momentos de prazeres em relacionamentos errados. Como aquelas pessoas trocaram Jesus por porcos. Quem que você prefere? Jesus ou seus bens? Bem ou mal adquiridos? Não sei. Quem você prefere? Jesus ou seus amigos? Os gerazenos expulsaram Jesus de suas vidas por causa de porcos. Não quiseram a presença de Jesus por causa de porcos. Nós temos que entender que Jesus é tudo que nós precisamos nas nossas vidas. Não troque Jesus por nada. Nós acabamos de ver um texto onde nós vemos o quanto Jesus é poderoso e grandioso, e o quanto Ele nos ama, e o quanto Ele tem a fazer pelas nossas vidas, pelo seu poder e pela sua majestade. Que nós possamos nos render a Jesus e nos prostrarmos diante da Tua presença. Eu queria que na sua casa, aqueles que estão aqui, os pouquíssimos que estão aqui, fechem seus olhos, e eu gostaria de fazer uma oração para nós encerrarmos. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Eu te bendigo por tudo que Tu és, pela Tua majestade, pelo Teu poder. Ó Senhor, o Senhor é autoridade, está acima de tudo e de todos. O Senhor é o Altíssimo, o Rei eterno, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós nos rendemos diante do Senhor, Pai. E nós nos prostramos, ó Deus, em Tua presença, com os nossos corações quebrantados diante do Senhor, reconhecendo que toda autoridade está nas Tuas mãos e todo domínio. O Senhor tem todo o poder, Pai. Satanás não tem poder contra o Senhor, e Satanás muito menos também não tem poder contra nós, porque nós estamos em Ti e o Senhor está em nós. Eu te louvo e eu te exalto, Jesus, por tudo que Tu és. Eu te louvo e eu te exalto pela vida desse jovem que foi liberto e que depois foi lá pregar para os seus, e eles se admiravam do que o Senhor fez. Que nós hoje possamos nos admirar do que o Senhor fez, e que também possamos sair daqui e anunciar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.